Dia e 34 minutos, Diário TV de volta para falar do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e também do Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças no trabalho. Ambos são comemorados hoje. De acordo com o Ministério da Previdência Social, por ano, cerca de 2 milhões de pessoas são afastadas do trabalho, seja por questões de saúde ou por acidente. Bom, para repercutir esse assunto, nós convidamos então a advogada Luciana Moraes de Farias, que é mestre e especialista em direito previdenciário. Doutora, muito boa tarde para a senhora. São muitos afastamentos, né? O que é considerado acidente de trabalho e doença, hein? Do trabalho. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, muito obrigada. Então, parabéns aí pela pauta, é um assunto muito importante de se tratar, seja para o empregado, seja para o empregador, porque a gente tem que pensar sempre na prevenção. E como você perguntou, né, o que é o acidente de trabalho, o que é a doença ocupacional? Então, assim, acidente de trabalho é o gênero. Dentro do acidente tem as doenças também, mas falando aqui de acidente, é aquele que acontece no local de trabalho. O INSS também considera aquele na ida e na vinda do trabalho, que chama-se acidente in itinere, que é sempre quando o empregado está se movendo para ir ou voltar do trabalho. E também as doenças ocupacionais, que é por conta do trabalho, uma pessoa... É muito comum um funcionário ter tendinite por conta de esforço repetitivo, Ler-Dort, e aí isso daí é uma doença ocupacional. Os números são gigantes e é muito importante a gente pensar na prevenção, porque muitas vezes o empregador ele precisa pensar na prevenção para evitar esses acidentes. E aí, como que se pensa? Mexendo no bolso, né? Que aí eu vou falar alguns números aqui de benefícios concedidos e também ação regressiva contra o empregador. É legal a gente pontuar um pouquinho. Certamente, doutora. Bom, a pessoa que sofre um acidente de trabalho recebe o salário integral durante o afastamento também? Quando uma pessoa sofre acidente de trabalho, a diferença de um acidente de trabalho e aquele que a pessoa é afastada quando não tem ligação ao trabalho, ambos os benefícios chama benefício por incapacidade temporária. Quando é acidente do trabalho, a diferença é que ela não tem carência. Então, vamos pensar, um empregado, ele começou a trabalhar hoje, se hoje ele sofre um acidente, ele já tem direito a esse auxílio. O valor desse auxílio é 91% da média salarial desse empregado, a média de julho de 94 até a data do afastamento. Já se a pessoa é acometido de uma doença e é fora do ambiente de trabalho, ele precisa ter 12 meses de contribuição. Então, tem essa diferença também, como regra do INSS. Pois é. E existe estabilidade, né, quando o trabalhador volta à ativa após um período de afastamento por questão de doença ocupacional ou acidente de trabalho, doutora? Existe sim, e o tempo dessa estabilidade é de no mínimo 12 meses. Muito se fala, 12 meses. Por que eu digo no mínimo? Tem o acordo coletivo, ou convenção coletiva de cada categoria, que ela pode determinar um tempo maior que 12 meses. Então, é no mínimo 12 meses. E aqui eu quero deixar um ponto importante, porque muitas vezes o empregado ele sofre um acidente de trabalho ou é acometido de uma doença ocupacional, e a empresa não emite o CAT, que é o comunicado de acidente do trabalho, e muitas vezes não emite o CAT e continua pagando o salário para aquele empregado, e esse empregado não vai para o INSS. E o empregado muitas vezes acha que está sendo bom para ele. Qual que é a desvantagem disso para o empregado? Que aí ele não vai ter essa garantia de emprego, essa estabilidade. Para ter a estabilidade, ele tem que ter passado pelo INSS e recebido o benefício de incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença. Puxa vida. E como é que se comprova que uma doença foi provocada pelo trabalho? Costuma ser muito difícil? A doença ela já é mais difícil do que o acidente. O acidente tem dia e hora certo, né? Aconteceu aquele dia, aquele horário. A doença é aquilo. Vamos pensar numa tendinite, num problema no ombro.
Ah, começou com uma dor, aí foi piorando, aí ele foi se afastando e vai. Um dia, 2 dias, até que ele não aguenta mais trabalhar, fazer movimento, aí ele é afastado. Então tem que ver esse histórico, esse lastro. Ele foi se afastando porque isso daí é importante, porque às vezes o empregado já entra na empresa com algum problema. Ele passou por aquele exame admissional, mas muitas vezes não foi falado. Quem já passou por um exame admissional, muitas vezes, eu já passei, é rápido, quase não se vê, não tem uma anamnese ali profunda. Muitas vezes a pessoa já entra com algum problema, só que às vezes é da outra empresa. Só que tem que tomar muito cuidado, porque a empresa que ele está, se não fizer uma defesa, ela pode sofrer consequências com relação a esse afastamento por doença ocupacional. Olha só, muitas dúvidas, pena que o nosso tempo é muito curtinho, né? Conversei com a Luciana Moraes de Farias, advogada. Obrigado pela sua participação aqui no nosso DT1. Ótima tarde, viu? Obrigada, uma boa tarde. Bom feriado, até a próxima. Olha só.